No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó, celular. Se você tá vendo esse vídeo, eu tenho certeza absoluta que você tem total consciência de que isso aqui tá estragando qualquer possibilidade que você tenha na tua vida de ser bem-sucedido. E eu não estou nem exagerando. Mas eu quero te explicar antes de tudo, porque assim, esse não é um vídeo do qual eu chego e eu falo, você usa muito celular, é horrível. Não, eu me coloco no lugar de quem tá precisando usar menos o celular. A minha relação com o celular já foi extremamente negativa e não está na das melhores. Eu não vou vir aqui colocar uma carapuça de que, meu Deus do céu, olha como eu sou perfeito, eu uso meu celular 30 minutos no dia. Essa ainda não é uma realidade. Porém, eu evoluí muito. E esse vídeo é para eu compartilhar com você tudo que me fez finalmente conseguir usar menos o celular. Porque só ter essa percepção de que eu preciso usar menos não é suficiente. E força de vontade também não é suficiente. Precisa de muito mais e nesse vídeo eu vou te provar como e te explicar o porquê. Mas antes de qualquer coisa, eu quero compartilhar, eu quero trazer aqui como era a minha rotina antes. Quando eu estava extremamente alienada no celular, o que acontecia? O despertador tocava, eu pegava o meu celular para desligar o alarme, ia passar 5 minutinhos ali só para ver notificações, ver se tinha alguma mensagem no WhatsApp e num piscar de olhos engolia minha rotina da manhã. Então eu tinha que me arrumar rápido, comer qualquer coisa o quanto antes e ir pra faculdade. É complicado porque assim, o problema do celular não é só o fato de você usar muito o celular. A gente precisa aprofundar um pouco mais. Você percebeu no que eu falei pra você? Eu acordava e eu matava toda a minha rotina matinal. Eu não tinha tempo de me arrumar, eu não tinha tempo de comer. A minha qualidade de vida, só nesse pequeno momento, logo cedo, já era afetado. É só um dos problemas que o vício no celular traz. Ele engole o tempo que você tem. E por ele sugar todo esse tempo sem você sequer perceber, você deixa de lado toda a oportunidade que você tem para investir nos seus sonhos e nos seus projetos e também para descansar. Porque eu não posso fazer um vídeo sobre celular sem escancarar a realidade de que muitas das pessoas falam, não, eu tô usando o celular no meu momento de lazer, de descanso. Mas você está saindo desse uso que você fez do celular de fato descansado? Ou essas horas que você ficou rodando TikTok, Reels, fizeram você duvidar de si mesmo, questionar sua realidade, se comparar com outras pessoas, ficar vendo notícias, fofocas, notícias tristes no caso, e fofocas que te deixaram com um peso nas costas ao invés de deixar você descansado. Então antes de eu trazer de fato o que eu fiz para conseguir diminuir um pouco o uso do meu celular, que foi muito funcional, eu preciso te alertar sobre isso. Que usar o celular não é só ter lazer. Estar numas redes sociais não é o sinônimo de entretenimento. Você pode estar sendo enganado, assim como eu já fui enganada, de que estar vendo vídeos após vídeos durante horas e horas era um entretenimento. Sendo que, após passar horas e horas mexendo no celular, eu não me sentia descansada. Eu me sentia pesada, triste, ansiosa. Então, se quando você usa o celular você tá se sentindo assim, cuidado, não caia nessa mentira, nesse mito de que usar as redes sociais é entretenimento. Pode ser entretenimento, desde que você saia de lá feliz, inspirado, motivado e não se questionando com um peso nas costas. Não só no momento que eu acordava, mas em toda a oportunidade de evitar o tédio, eu usava o celular. Quando você está numa fila de um banco, quando você está dentro do carro, dentro do transporte público, quando você está pegando um elevador, quando você está deitado na cama antes de dormir, qualquer momento em que você tem a oportunidade de fazer nada, você, ao invés de contemplar o nada, pega o celular. E quando você pratica esse hábito dia após dia, você diminui a tua resistência ao tédio. É o quê? A tua capacidade de lidar com coisas que não te estimulem o tempo todo. O tal do vício da dopamina, que tá super em alta e tá hypado esse termo, viciados em dopamina, mas assim, você está o tempo todo atrás de estímulos, porque eu estava, e ainda estou, só que muito, muito menos do que eu estava antigamente. E sabe qual é a pior parte de
tudo isso, antes de dormir eu usava o celular também para me dar sono. Isso não existe. Você pega o celular para agora chegou o momento de deitar para dormir e fica vendo. O celular foi feito para te acordar, te estimular. Isso vai afetar o seu sono, que vai afetar todo o seu rendimento. E eu precisava superar isso. Eu já entendia que o meu uso com o celular estava totalmente tóxico, que eu não estava controlado usando o celular. Todas as vezes que eu usava o celular, eu passava além da conta, eu não tinha tempo de focar nas atividades que me deixaria mais próxima dos meus sonhos. E não só não focava nos meus sonhos, como eu começava a questionar os meus sonhos, porque o tempo que eu passava no celular era acabando para me comparar com outras pessoas e questionar a minha realidade, a minha competência, a minha autoestima e por aí vai. Um caos, uma confusão, gerando insegurança, gerando frustrações e incertezas. Vamos sair da teoria e partir para a prática, o que realmente funcionou, como no final das contas eu consegui diminuir o uso do celular. Regra número 1 de todas, tá? Isso que eu vou falar agora é muito forte. Eu tenho certeza que não só isso, como todas as dicas que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês vão ser poderosas. O seu sonho, a tua sede pela sua meta, precisa ser muito maior do que a sua vontade de ficar mexendo no celular. Eu sei que isso parece ser meio clichê, utópico, mas não é. Quando você tem uma criança que está riscando uma parede com um giz de cera, você não chega nessa criança e bate nela, tira ela de lá, mete ela de castigo. Você tenta compreender o porquê ela fez aquilo. E se uma criança está riscando a parede, é porque riscar a parede está sendo mais interessante do que brincar com os outros brinquedos ali disponíveis. Assim como funciona com o animalzinho. Agora que eu tô com as gatinhas aqui em casa, eu tenho tentado compreender como eu faço elas não subirem na mesa, não ficar arranhando todo o sofá da minha casa. E é muito simples. Elas só vão arranhar o sofá se elas não tiverem outro lugar para arranhar. Ou seja, daí eu comprei o arranhador e o negócio melhorou. Tirando agora, só porque eu falei, ela foi lá me arranhar o sofá. E subir na mesa, a mesma coisa. Por que ela sobe na mesa? Porque é natural do instinto do bichinho, subir. E se eu não tenho aquelas prateleiras aqui em casa, feitas justamente para os gatinhos, elas vão subir nos outros lugares. Então todo ser vivo do planeta é assim. Ele só está fazendo algo porque aquele algo lhe parece a coisa mais interessante a se fazer no momento. É muito difícil você controlar esses impulsos. Você precisa diariamente alimentar o seu sonho. Você precisa tornar o seu sonho algo tão interessante, mas tão interessante, tão verdadeiro, tão possível, tão alcançável, que mexer no celular vai se tornar algo muito pequeno. Porque comigo foi assim. Nos momentos da minha vida em que eu estive mais afastada do meu propósito de sonhos, de metas, de objetivos, achando que aquilo estava muito distante, que não era pra mim, foram os momentos que eu mais usava o celular. Eu já fiz essa análise. Nos dias em que eu estou ansiosa, desanimada, eu mexo muito mais nas minhas redes sociais, porque não tem nada mais interessante. E é muito fácil eu falar, torne o seu sonho algo maior do que tua vontade de mexer o celular. Mas na prática, como fazer isso? Os interesses por atingir metas, sonhos, precisam ser alimentados diariamente. Eu tenho certeza absoluta que talvez vendo esse vídeo, você vai se sentir inspirado de tirar aquele seu projeto do papel, ou você coloca em algum vlog meu super antigo, onde eu estava estudando, você vai falar, opa, vou estudar. A motivação, ela vai acender dentro de você por um momento. É normal, porque você foi atrás de um alimento que atiçou aquele teu sonho. Sabe atiçar a vontade? Atiçar o sonho? Isso é muito real. Você não pode viver longe dos incentivos para o seu sonho. Então, vamos supor que você tenha muita vontade de ter uma casa própria com um quintal maravilhoso. Você precisa ficar vendo vídeos no YouTube de como é essa casa, tour por casas parecidas. Você precisa alimentar, escrever num papel que esse é seu sonho, que você quer realizar. Você precisa estar em contato com um sonho, com uma meta, com um objetivo e precisa arder dentro de você uma vontade de realizar aquilo. Porque só assim você vai conseguir, ao invés de ficar lá fuçando a vida dos outros nos stories todo santo dia, deixar aquilo de lado para fazer o que precisa ser feito. É um primeiro grande passo. E talvez você esteja vendo esse vídeo e fale, Luana, mas eu não tenho nenhum sonho, eu não tenho nenhuma meta e nenhuma vontade. E isso seja um grande alerta. Esse vídeo pode cair como uma luva para ser aquela faísquinha, aquela sementinha de, será que não tá na hora de você ir atrás de um sonho? Porque sonho é algo que a gente vai atrás.
Se você nunca vê conteúdos na internet sobre chefes de cozinha, cozinheiros, receitas, você nunca vai ter um sonho relacionado a isso. Mas agora, vai que você começa a consumir esse conteúdo na internet. Ou seja, se você é uma pessoa que não tem sonho nenhum, mas você ficou com vontade com essa nossa conversa de ter algum sonho, vá experimentar coisas novas. Vai atrás de saber como funciona ter uma empresa. Deixa eu acompanhar alguma blogueira que tem empresa. Será que eu quero ser atriz? Deixa eu ver uns vídeos no YouTube de como é ser ator, atriz. Você precisa consumir aquilo. Os seus desejos, eles vão aflorar de acordo com o conteúdo que você consome. Se você só consumir conteúdos de luxos, carros caros, bolsas de marcas, naturalmente você vai ter vontade por esses itens. Agora, se você consumir conteúdos de viagens, naturalmente vai aflorar em você também uma vontade de viajar. Enfim, vá atrás de um sonho. A segunda regra, a segunda atitude que eu tive que me ajudou a vencer esse vício de ficar pegando o celular o tempo inteiro foi a leitura. A leitura é o melhor treino do mundo para você aprender a resistir ao tédio e centrar a sua atenção em apenas um lugar. E eu falo para vocês que depois que eu desenvolvi esse meu hábito de leitura, eu ando alimentando muito ele, como? Consumindo conteúdos de leituras por aí que me incentivam a ler cada vez mais, mas ler me fez estar mais presente no momento atual, centrar a minha atenção para aquelas letras. Por mais que no começo seja algo difícil, a atenção ela é totalmente treinável. Mas é claro que você jamais vai conseguir manter a atenção em um conteúdo que não é do seu interesse. Então vá atrás de leituras que sejam do seu interesse. Se você gosta de histórias românticas, filmes de amor, tanto faz, procure indicações de livros sobre. Mas assim, eu amo ler, porque além de todo o conhecimento que eu sou capaz de absorver por meio da leitura, eu ao mesmo tempo também treino a minha capacidade de lidar com o tédio. E eu falo até pra você investir num Kindle. Um Kindle foi uma das melhores coisas que eu comprei. Eu ando com o meu Kindle pra cima e pra baixo, dentro da minha bolsa. E toda oportunidade que eu tenho, e entenda esse tempo livre, momentos que você estaria lá rolando o feed do celular, pegue o Kindle e leia. Eu tenho um amigo que ele fala bem assim, a tela que você pega é a tela que você fica. Ele diz, se eu pego o celular, eu fico no celular o tempo todo. Mas se eu pego um livro, a minha atenção acaba ficando ali. Resumindo toda essa ópera pra você, dessa minha atitude de ler. Eu quero que você leia, eu quero que você se abra para a leitura. Aprenda a ler, desenvolva o hábito da leitura. Luana, como desenvolver esse hábito? Só começa com assuntos do seu interesse. E todas as vezes que você estiver lendo, pensa, caraca, que legal vai ser se eu estiver conversando com alguém e vier um assunto parecido, eu poder usar o que eu tô lendo aqui nesse livro. Ou, nossa, como vai ser interessante eu aumentar meu repertório. Imagina se um dia eu for dar uma palestra, uma aula, eu vou poder citar isso aqui com exemplo. Então, sempre tire um pouco da abstração à leitura e imagine maneiras de trazer esse conhecimento que você está lendo para prática. Parece ser bobeira, mas esse tipo de pensamento vai te ajudar muito a aumentar seu interesse na leitura. Você vai conseguir treinar mais a sua atenção para não ficar dispersando ela completamente à toa. A terceira atitude, e a mais polêmica talvez, é que assim, se você não é capaz de lutar contra o teu inimigo por ele ser mais forte que você, evite a luta. Ah, Luana, então, mas o ideal não seria eu me tornar uma pessoa que é capaz de resistir a essa vontade de usar celular? Sim, é o ideal, mas assim, se pra você realmente é muito difícil evitar ficar lá no Twitter vendo sobre a vida de famosos, etc, porque já se tornou um vício, exclua da tua vida as redes sociais. Eu trabalho com redes sociais, eu incentivo todo mundo a ter redes sociais. Assim, vocês sabem disso mais do que ninguém, porém, se a rede social tá sendo de fato um inimigo cuja força é muito maior do que a sua, não fica lá lutando, não. Só exclui o obstáculo da sua vida. Hoje, Luana, se você não trabalhasse com as redes sociais, você teria redes sociais? Não sei. Eu acho que eu não teria o Instagram, talvez. O YouTube eu adoro usar, mas a minha relação com o YouTube é muito boa, eu não fico viciada vendo. Vejo vídeos de vez em quando que são vídeos muito bons que me inspiram, mas assim, talvez eu não teria. E eu sei que é muito polêmico eu falar isso, mas eu preciso ser sincera com vocês. Porque, de fato, a comparação que o Instagram traz, tudo que ele levanta de ruim em nós, é difícil lutar contra, sabe?
Então, às vezes, melhor do que você ficar nessa luta eterna de tentar, não, eu não vou usar o celular, eu não vou pegar o celular, exclua. Ou passa por aqueles momentos sabáticos, sabe? Detox de celular. Legal, porque eu pude aproveitar muito mais momentos e o meu dia até pareceu render mais. Eu lembro que eu falava, meu Deus, mas ainda são 3 horas da tarde. Porque eu já não sabia o que fazer, sabe? Quando você fica meio sem saber o que fazer. Eu recomendo que você teste isso na sua vida. Porque eu coloquei até como o último tópico do vídeo, você eliminar de fato esses atritos, já que você não é capaz de lutar contra eles. Porque eu acredito muito nessa filosofia de vida, sabe? Em que, às vezes, algumas circunstâncias da vida, a gente não vai conseguir superá-las ou vencê-las. Então é mais fácil evitá-las. Mas assim, última circunstância. Porque antes de tomar essa atitude, eu de coração tentaria as outras duas opções. Tanto a opção de você alimentar outras atividades e tornar outras atividades mais interessantes do que o celular, como, por exemplo, um tempo de qualidade com a pessoa que você ama, com seus amigos. Pensa, poxa, realmente, eu tô aqui com todas as pessoas ao meu redor e eu tô mexendo no celular. Por que não alimentar essas minhas amizades para elas se tornarem tão interessantes em que o celular fique de lado? E a segunda atitude, que é de fato você ler, mas para qual finalidade? Você criar uma resistência ao tédio. Não sei, se pra você tá tão difícil, exclui. Fica um tempo sem. Vê até onde vai, ver o que acontece na tua vida. Ai, Luana, mas e o conteúdo que eu aprendo nas redes sociais, nos Reels? Será que aprende? Será que é tão importante assim mesmo? Fica aí uma reflexão nesse vídeo pra você.